tem gente especial aqui, convidado especial no Band News São Paulo, primeira edição, né, Ivan? É isso, tem até vinhetinha. Tecnologia, com Warrison Lacerda. O Warrison Lacerda, nosso colunista de tecnologia, está aqui como uma espécie de oráculo para tirar todas as dúvidas que envolvem o 5G e a chegada do 5G aqui em São Paulo. Warrison, bom dia para você, obrigado por estar aqui no Band News São Paulo, primeira edição. Eu queria começar fazendo uma pergunta muito mais ampla, no sentido de entender o que é essa tecnologia, por que ela vai melhorar a conexão das pessoas. E aí eu já ouvi gente falando que é 100 vezes mais rápido, é 20 vezes mais rápido. O que de fato vai mudar na vida de alguém que agora vai abrir o seu celular e tá ali 5G em cima? O que muda, né, na vida das pessoas? A gente já viu tanta coisa relacionada ao 5G, porque melhora a ciência, melhora a medicina, melhora... Mas na vida das pessoas de modo geral, né? O que é o 5G? Bom dia para você. Bom dia, Ivan. Bom dia, Mayara. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, eu acho que para tentar trazer isso para o nosso dia a dia, né, a principal diferença que o 5G vai trazer para todos nós que usamos smartphones é mesmo a questão da velocidade e a quantidade de dados que é transportada, né, que é transmitida de uma vez. Então isso promete, e é importante frisar essa palavra, né, promete conexões mais estáveis. Então, provavelmente você vai ter menos quedas de sinal, por exemplo, quando você estiver fazendo uma transmissão em vídeo, né, uma videochamada, ou estiver se comunicando em vídeo com alguém. Promete downloads muito mais rápidos. Então, se você precisa fazer o download de algum arquivo pesado e que hoje leva alguns minutos, provavelmente vai levar alguns segundos, né, porque nós estamos falando de velocidades que, como você disse, Ivan, são velocidades que teoricamente são até 10 vezes, ou em alguns casos até mais que 10 vezes, superiores ao que a gente tem hoje no 4G. O 4G, normalmente, a gente, em conexões muito boas de 4G, a gente fala de velocidades que podem chegar perto ou na vizinhança de 100 megabits por segundo, né? E normalmente fica por aí, mas aí eu já estou falando de conexões muito boas mesmo de 4G. Enquanto no 5G puro, né, esse 5G standalone que está chegando à cidade de São Paulo hoje, a gente está falando de velocidades que podem superar ou ficar na vizinhança de 1 gigabit por segundo, ou seja, 10 vezes, né, essa velocidade que a gente tem no 4G. Então, no dia a dia dos usuários, de quem tem smartphone, a principal diferença vai ser mesmo essa questão da velocidade e da estabilidade nas conexões, porque, especialmente em aplicações de vídeo, a gente sabe que muitas vezes tem interrupções, o vídeo trava um pouquinho, quando você está numa velocidade boa de 4G, isso acaba acontecendo, e o 5G vai eliminar tudo isso. Então, acho que velocidade é a principal palavra que a gente pode dizer que vai mudar na vida das pessoas, e estabilidade na conexão, porque você tem muito mais capacidade de transmissão de dados no 5G do que no 4G. Warrison, muita gente escrevendo para cá, por exemplo, o Antônio, o Pedrão, perguntando qual a diferença desse 5G de hoje para aquele 5G que pingava no nosso celular de vez em quando. Eu não, porque meu celular não tem essa capacidade, mas o pessoal ia na Paulista, de vez em quando aparecia um 5G ali. O Pedrão fala que muitas operadoras anunciavam a venda de, não, porque a gente tem 4 e 5G, mas não era esse 5G de agora. Então, qual que é a diferença daquele que já dava uma pingada, uma esperançazinha aí, e o de hoje? Então, a diferença é a seguinte, Mayara. Antes nós estávamos, sim, experimentando algumas conexões de 5G, mas era o 5G NSA, né, não standalone, né, o 5G que não é puro, né. O que era esse 5G também? Em algumas regiões é chamado de 5G DSS. O que era esse 5G? Na verdade, ele né? Ele ainda está por aí, vai continuar, né? Ele é uma junção de várias frequências do 4G, né? De várias velocidades diferentes do 4G para oferecer uma velocidade maior. Então, sim, ele é um 5G, ele é uma modalidade de 5G, mas ele não usa a tecnologia 5G na sua plenitude, né? Ele não consegue entregar o 5G na mesma velocidade que a gente vai ter agora com o 5G standalone, né? Então, ele fazia a junção de várias frequências do 4G para poder oferecer uma velocidade mais alta de conexão. Então, por exemplo, eu falei que o 4G chegava a
a 100 megabits por segundo, esse 5G DSS, ou não standalone, ele podia entregar velocidades, ou ele pode entregar velocidades perto dos 400 megabits, perto dos 300 megabits por segundo, ou seja, 3, 4 vezes mais rápido do que o 4G tradicional. É um 5G, mas não é o 5G standalone que está sendo inaugurado, digamos assim, hoje em São Paulo e que já chegou a Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa, né? Esse 5G standalone, ele opera numa outra faixa de frequência, né? Para tentar traduzir um pouquinho isso aí, Mayara, faixa de frequência é como se fossem avenidas ou estradas, né, no céu. São estradas pelas quais os dados trafegam. Então, o 4G, ele usa faixa de frequências que vão, por exemplo, na casa dos 700 MHz. Né? Então, é a melhor faixa de frequência, a estrada mais bacana do 4G é a do 700 MHz. Mas existem outras, né? Tem 4G também trafegando na estrada do 2.1 GHz, por exemplo, e assim por diante. Já esse 3G que está sendo inaugurado hoje em São Paulo, ele trafega numa outra estrada, que é do 3.5 GHz, que é considerada, digamos, a melhor estrada, né, o melhor custo-benefício, de maior eficiência para a tecnologia 5G. E nessa estrada você aí sim consegue velocidades, como eu disse, chegando na casa do 1 gigabit por segundo, que você não consegue nessas outras estradas dos 700 MHz, etc. e tal, mesmo que você esteja usando a tecnologia 5G, no caso aí, por isso que se chama 5G puro o de hoje, né, porque é realmente uma tecnologia 5G que não usa as estradas, né, as frequências que são usadas pelo 4G, enquanto o 5G DSS, que já aparecia aí no celular de algumas pessoas, ele ainda usa partes da tecnologia 4G, parte das estradas que o 4G usa para se propagar. O que eu acho legal é que por muito tempo, quando se falava em 5G, a gente fala, eu só acredito vendo, né? Aí eu vendo, não acredito. É mais ou menos isso. Mas, Warris, eu queria saber o seguinte, porque a Mayara agora há pouco, ela falou, né? Então, poxa, isso deve ajudar muito, por exemplo, quem trabalha em home office. Vamos abandonar o Wi-Fi. Agora, não são todos os celulares que estão preparados para essa tecnologia, você continua consumindo dados. Tem muito ouvinte aqui preocupado, por exemplo, será que isso não é uma oportunidade para operadoras passarem a cobrar mais pelos planos, porque é uma tecnologia mais avançada? Quer dizer, existe algo, faz sentido pensar nisso em relação ao consumo de dados do seu celular, trocar o Wi-Fi pelo sinal do 5G? Faz sentido? Pode ser que fique mais caro mesmo, né? Isso é uma preocupação válida? Sim, viu, Ivan, com certeza. Inclusive, muita gente defende, mas talvez seja até um exagero, que o 5G tem potencial para ser a única rede que vai sobrar. Né? Então, essas pessoas, e tem técnicos que dizem isso, né? É que quando você tiver o 5G, estamos falando aí desse 5G standalone, né? Principalmente também do 5G milimétrico, tem mais um 5G, né? Além desse standalone na faixa dos 3.5 GHz, tem mais um 5G, que é o chamado 5G milimétrico, porque esse aí era uma frequência bem mais alta, de 26 GHz, mas isso a gente pode até falar dele mais daqui a pouco. Falando desse 5G de agora, muita gente defende que sim, ele pode aposentar o Wi-Fi, porque teoricamente, se você tem o sinal 5G disponível na sua casa, ele vai ser mais eficiente, ele vai ser mais rápido do que você tem hoje no seu Wi-Fi. E você, teoricamente, deixaria de ter aqueles inconvenientes, principalmente para quem mora em casas maiores, por exemplo, né, em que o sinal do Wi-Fi não chega direito no cômodo, e você precisa colocar ou aqueles repetidores que não são muito eficientes, ou usar uma solução mais cara, que são os roteadores das redes mesh, né? Então, muita gente defende que o 5G no dia, né, quando ele estiver completamente implantado, ele tem sim potencial para substituir todas as outras redes, porque ele é mais barato, ele é mais rápido e mais eficiente. Não necessariamente é mais barato, porque evidentemente as operadoras podem e devem, em algum momento, recuperar o investimento que vai ser feito para essa rede 5G, né? Especialmente essa rede 5G que está sendo colocada hoje aqui em São Paulo e que chegou já a essas outras capitais brasileiras e que, pelo cronograma da Anatel, deve chegar às outras capitais até o dia 25 de setembro.
porque, claro, né, aí é uma questão de negócio, não é nem de tecnologia, né? Nós estamos falando de uma tecnologia que exige investimentos pesados, você precisa de muito mais antenas para espalhar o sinal do 5G do que você precisa no 4G, por uma questão de alcance, né, dessa faixa de frequência, então você precisa é, aumentar, adensar a quantidade de antenas para que a transmissão e a conexão sejam estáveis. Então, tudo isso é investimento, né? Então, as empresas provavelmente em algum momento vão querer recuperar esse investimento e talvez isso signifique alguma taxa adicional no uso, para o uso dos dados que trafegam na tecnologia 5G. Então, ainda, como está tudo muito no início, né, não está muito clara qual vai ser essa política ainda de preço por parte de todas as operadoras. O que a gente viu acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, né, é que houve sim um pequeno acréscimo feito por algumas operadoras, não foram todas por lá, para o uso desse 5G standalone que também está se espalhando nos Estados Unidos, né? Mas não foi um acréscimo significativo nas contas das pessoas, né? Pelo menos lá nos Estados Unidos, algumas operadoras fizeram ali um acréscimo que ficou em torno de $10, né? Para uma conta nos Estados Unidos não é um acréscimo tão significativo, mas houve sim um pequeno acréscimo nas contas das pessoas. Então, precisamos entender um pouco como vai se comportar essa dinâmica aqui no Brasil, porque aí também tem a questão da concorrência entre as empresas, né, para saber se o mercado se acomoda, aceita, né, esse possível aumento nas contas dos celulares, mas eu diria que é bastante provável que em algum momento as operadoras, as empresas vão querer e vão precisar recuperar esse investimento, que é um investimento alto, que precisa ser feito para que o 5G se torne realmente uma rede efetiva. Uai, muita gente aqui, mas tem muita pergunta, mas assim, muita Vai aqui ter pro muito Orson assunto pra Lacerda. coluna, viu? Exatamente, que é o nosso colunista de tecnologia, tá aqui no horário especial nos atendendo nossos ouvintes também. E muita gente falando assim, não, eu vou dispensar o Wi-Fi da minha casa, então? Não, né, porque tem aparelhos que não são compatíveis, tá? Smart TVs que não são compatíveis PlayStation, por exemplo. com 5G, exatamente. Então, gente, calma, não é hora ainda de desativar o seu Wi-Fi. E daí aproveito, já te pergunto, como que a gente sabe se o nosso aparelho tem capacidade para 5G, assim como o nosso chip, hein, Warrison? Pois é, Mayara. Primeiro essa questão, né, do Wi-Fi, não dá para desativar ainda não. Porque, enfim, a gente ainda não tem muito aparelho compatível com 5G. A expectativa é que no futuro todos os aparelhos, ou vários aparelhos, sejam compatíveis com 5G. O que acontece muitas vezes, até, viu, Mayara e Ivan, e a gente vê isso acontecer nos Estados Unidos, é que as próprias operadoras, o que elas têm feito em algumas regiões em que ainda não há uma cobertura de fibra ótica, né, para levar alta velocidade para a casa dos consumidores, o que essas operadoras estão fazendo é oferecer um serviço de 5G que substitui a fibra ótica, ou seja, você faz a sua assinatura normal lá de internet, só que ao invés da operadora levar uma fibra ótica para sua casa, o que ela faz? Ela coloca lá um receptor 5G, né, um modem, né? Só que ao invés desse modem receber uma fibra ótica, ele recebe um sinal 5G. E a partir desse modem, aí você sim, do mesmo jeito que faz hoje, cria sua rede Wi-Fi dentro da sua casa. Então isso é uma coisa que a gente deve também ver acontecer aqui no Brasil, porque, claro, teoricamente é mais barato e mais rápido você levar um sinal de rádio, né, no caso 5G, do que você estender uma fibra ótica para atender de repente uma região que ainda não tenha essa infraestrutura. Então isso é uma coisa que acontece bastante, que tem acontecido nos Estados Unidos e que a gente certamente vai ver acontecer aqui no Brasil, mas ainda não dá para dispensar o Wi-Fi de jeito nenhum, né? Acho que é uma coisa para o futuro. E para trocar o aparelho, né, para a pessoa saber se troca ou não o celular, tem empresa, né, a gente abriu o jornal hoje falando isso, né, a TIM e a Claro, por exemplo, já disseram que não vão precisar trocar o chip. A Vivo disse que vai precisar trocar o chip, mas não informou o preço. Por que isso existe, né? Por que operadoras vão trocar o chip e outras não? E assim, né? É preciso que você tenha um aparelho compatível, né, Warrison, para poder usufruir dessa nova tecnologia. Pois é, Ivan, essa questão do chip é uma questão bem
complexa, pode parecer simples, mas é complexo, viu? E falando primeiro dos aparelhos, depois daqui, aí a gente fala do chip, né? O aparelho sim precisa ser compatível com a rede 5G. Tem uma coisa muito interessante, né? E muita gente está até decepcionada com essa história, né? Porque a maior parte dos aparelhos top de linha é compatível com 5G, mas não necessariamente com 5G standalone. Ainda tem mais essa complicação, né? Então, só para dar um exemplo, quem tem iPhone, por exemplo, não consegue usar esse 5G que está sendo inaugurado hoje em São Paulo. Os iPhones não são compatíveis ainda com essa tecnologia aqui no Brasil. Então, se você tem um iPhone, mesmo que você tenha gastado bastante, né, para comprar um iPhone 13, por exemplo, que é o último, você infelizmente ainda não vai poder experimentar o 5G puro que está chegando às capitais brasileiras, porque ele ainda não é compatível, ainda depende de uma atualização que a Apple ainda não fez. A Apple disse que está trabalhando nisso, enfim, mas não deu data para essa atualização acontecer. Então isso chama atenção, né? Porque o iPhone, apesar de não ser o smartphone prevalente aqui no Brasil, né? Ele de qualquer maneira é muito icônico, né? Como smartphone top de linha, mas ele não funciona nesse 5G standalone. Outros aparelhos de outros fabricantes, da Samsung, da Motorola, até da Nokia, da Xiaomi, outros são compatíveis sim com essa tecnologia standalone, que está sendo inaugurada hoje em São Paulo, mas o iPhone não é. Então, você vê que a coisa é um pouco mais complicada, digamos assim, né? Porque depende também. Muita gente tem iPhone e está meio decepcionada, né? E aí, falando do chip, Ivan, os chips realmente, cada operadora tem seu padrão de chip, né? O tal do SIM card, né? O chip que a gente coloca no nosso smartphone. E aí, claro, e TIM tem lá um SIM card que é mais flexível e, portanto, já é compatível com essa tecnologia, segundo as próprias operadoras informaram. Portanto, as pessoas não vão precisar trocar os seus chips, né? Basta elas terem um aparelho compatível, né? Que ele automaticamente vai se conectar às redes 5G standalone que estão sendo inauguradas por aí. Agora, a Vivo já é uma situação diferente. A operadora disse que os assinantes vão precisar trocar o seu chip, porque o chip que é usado pela Vivo tem uma tecnologia menos flexível e, portanto, vai precisar ser atualizado para as pessoas poderem usar o 5G standalone. O chip da Vivo ele já consegue se conectar ao 5G que já aparece por aí, né, esse 5G DSS que a gente falou agora há pouco, mas ele não tem compatibilidade com o 5G standalone. Mas até, Ivan, essa questão do chip pode ser um ponto interessante até, porque o chip é uma coisa que tem que desaparecer, né? O chip já se tornou um anacronismo, digamos assim, né? Ele precisa ser substituído pelo tal do chip virtual chamado de eSIM, né? Por quê? Porque não tem muito sentido mais do ponto de vista de tecnologia a gente ainda depender desse chip físico, né? O problema é que as operadoras e também os próprios fabricantes estão sendo meio lentos na adoção desse eSIM. Se elas fossem um pouco mais ágeis, se eles tivessem sido um pouco mais ágeis, a gente não teria esse problema de precisar substituir o chip que está acontecendo agora no caso da Vivo. É o futuro, né? Os chips devem desaparecer, existem rumores até de que talvez o iPhone 14, que vai ser lançado provavelmente em setembro, talvez já abra mão do chip físico para usar apenas o chip virtual, mas ainda é rumor, a Apple obviamente não confirma nada. Mas o chip realmente é um problema, porque ele é uma vulnerabilidade de segurança, ele é um problema quando você viaja, então a tendência é que ele desapareça e o 5G, a chegada do 5G deve talvez acelerar esse processo. Bom, a gente podia ficar aqui até às 11, viu, Warrison, porque tem muito ouvinte. Eu só queria falar o seguinte, né? Tem muita gente perguntando, o celular tal é compatível? Lá no nosso site, a gente colocou a lista de todos os celulares que são compatíveis com a nova tecnologia. Você pode conferir no site da Band News FM. E se você tem mais dúvidas, e se você ainda quer saber, eu pegou a entrevista na metade, já ela vai estar lá no nosso canal no YouTube. Se você já tiver o 5G, vai poder, inclusive, né, assistir numa velocidade mais tranquila, sem travar e tudo.
E, claro, manda pergunta para a coluna do Orrisson, né? A coluna de tecnologia todos os dias aqui na Band News FM, dele com o Eduardo Frumento, inclusive no meu jornal Expresso São Paulo, bem cedinho, todos os dias, né, de segunda a sexta, o Orrisson traz as novidades do mundo da tecnologia. Mas como é complicado esse negócio de tecnologia, hein, Orrisson? A gente podia ficar aqui até às 11 conversando, mas é porque tem muita coisa que envolve, né, a chegada de uma tecnologia nova e tal. Então, muitas dúvidas aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curtinho, mas eu te agradeço demais por ter marcado presença aqui no Band News São Paulo, sanado algumas dúvidas, mas com certeza a gente ainda vai falar muito sobre isso, né, Orrisson, pelos próximos dias. Com certeza, Ivan. Infelizmente, sempre que tem uma mudança tecnológica, realmente surgem muitas dúvidas, e essa é uma mudança tecnológica gigantesca, a chegada do 5G. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Foi um prazer falar com você, com a Mayara, com todos os nossos ouvintes. Obrigada, Valeu. viu, Orrisson?